Vamos lá, pessoal. Essa daqui é a videoaula que eu prometi ali no grupo, tá? Primeiramente eu vou começar a falar e explicar qual que vai ser o planejamento, nosso plano de atividades remotas para essa disciplina, para esse grupo de conteúdo que nós vamos abordar, tá? Vou mostrar aqui minha tela e vou comentar o arquivo que eu já deixei para vocês no Cigar. Ele está junto à notícia, é aquele anexo que eu recomendei que vocês dessem uma bela de uma olhada. Tá? Vamos aqui trocar de tela. Tá? A única diferença que vai ter, já vou avisando, para a 101 e a 102 é apenas o horário do atendimento. Tá? Que vai ser feito dos mesmos modos que foi feito antes, via Google Meet, a gente marca um horário, funcionou muito bem, a gente vai repetir. Tá? Disciplina, tudo mais, valores a serem destacados. Essa atividade remota, esse plano vai valer 4,5 horas, tá? Vai competir por 4,5 horas de aula, sendo que a disciplina de vocês no total tem 60. Metodologia que nós vamos utilizar aqui, tá? Leitura do capítulo específico do tema, arquivo disponível no SIGA. É a apostila da Suzy, lá vai estar incluído o material que vocês precisam. Leitura da apresentação do tema. A apresentação, os PowerPoint, as transparências que eu atualizei tudo, já está tudo no SIGA, já está lá colocado. Visualização da videoaula, é esse arquivo em si, é esse trabalho. Responder o questionário, já coloquei o questionário também lá no SIGA, ele está super completo, tá? Tem um material que ainda não vai dar para ser respondido, porque eu ainda tenho que evoluir mais na hora, né? Mais na aula. 4,5 horas não vai dar para eu fazer tudo, embora o questionário está lá por inteiro, mas ainda não vai ser trabalhado. No fim, já está agendado, marcado, colocado inclusive lá no calendário de vocês que está disponível no site, tá? É só entrar lá em blumenau.ifc.edu.br que vocês vão ver lá no site como que está esse calendário de vocês, mas eu vou mostrar aqui e também já está anunciado no SIGA, tá? Para fazer o atendimento remoto em tempo real. Aqui é um conteúdo programado, mais uma previsão do tempo que eu acho que vocês vão gastar para a atividade, né? Não, é só uma previsão, vai variar muito de aluno para aluno, mas a parte que vocês mais interessam é aqui. Essa atividade, essa parte dessa atividade vai valer 30% da nota do tema, sendo a data limite para dia 15/6. Por que 15/6? Se vocês prestarem atenção aqui em cima no nome do arquivo, que eu estou aqui, o PDF, eu estou dizendo que isso aqui é um plano de ensino atividade remota de 25/5 até 15/6. É o tempo que foi aberto agora pelo IFC para a segunda linha, a segunda batelada de atividades remotas. Vai até dia 15/6, então eu vou botar para o último dia a entrega. Então, entregou antes, entregou em 15/6, está valendo. Dessa vez, tá? Já fiz uma coisa muito menor, muito mais enxuta, tá? Não se preocupe, é uma atividade bem menor. Vão ser apenas 2 exercícios propostos, como eu já expliquei no arquivo anterior, no vídeo anterior, tá? Valendo 30% da nota do tema. Provavelmente tudo indica que a gente vai ter prorrogação dessas atividades remotas, tá? Então eu vou ter que bolar um outro sistema para a gente fazer essa segunda parte da avaliação. Provavelmente uma prova objetiva muito parecida do que eu já fazia. Atendimento. Vamos ter novamente uma atividade, provavelmente via Google Meet, tá? Vai ser agendado, já está lá no site, lá no site do campus, é só olhar a tua disciplina, a tua turma. A única diferença entre a turma 101 e 102 está aqui, ó. As duas vão ser na segunda-feira, mas está no horário, vai ser no horário da disciplina. Como é só uma parcela da lista, só uma parcela do conteúdo nesse momento, eu optei por fazer 45 minutos. Foi visto que 1h30 é demais, não precisa. Se com a lista grande antes e um monte de dúvidas serem respondidas, não precisou nem de 1 hora, não tem por que eu gastar ficha agora aqui e cansar todo mundo. Então, para a turma 101, dia 8/6, das 3h30 às 4h15. A única diferença para a turma 102 é o horário dessa atividade. Turma 102, das 13h45 às 2h30. É o mesmo horário que está
previsto a aula de vocês, que estava sendo realizada a aula presencial de vocês, mas com 45 minutos, tá? Não vejo por que a gente fazer de novo 1h30, que não foi necessário, mal foi necessário 30 minutos para resolver os problemas, tá? Então não tem por que a gente gastar ficha nisso, vamos gastar em outras coisas. Mas então tá, vamos agora para a aula propriamente dita. Beleza. Arranjos atômicos e estruturas cristalinas. Esse aqui vai ser o tema que nós vamos começar a falar agora. Tá? Algumas turmas, não sei se em todas, eu já tinha dado uma partida nessa parte aqui, né? Só uma aula, eu acho, ou duas. Não estou recordando, tá? Não tenho certeza do que eu estou falando, então vamos partir do zero. Como que isso aqui vai fazer, tá? O que esses arranjos atômicos, né? Voltando tudo lá no átomo, bem no começo, eles vão determinar muita coisa. Eles vão dizer as propriedades, as qualidades de todos os materiais. Sendo que elas podem se desenvolver ou dividir em estruturas cristalinas que têm um arranjo cadenciado, ou seja, repetitivo. Eu vou ter uma sequência muito bem ordenada desses átomos, eles vão estar um atrás do outro. É muito comum nos metais. Eu vou ter um ferro alinhado com o outro, não vai ser uma bagunça. Normalmente formando cubos, no caso do ferro, muito perfeitinhos, vamos ver mais para frente. Materiais poliméricos ou cerâmicos também podem, mas não é o nosso caso, não é a nossa disciplina, só para constar. O normal é os cerâmicos serem totalmente amorfos, não terem organização nenhuma, e os polímeros terem grandes grupamentos de moléculas, né, cadeias carbônicas muito grandes. Quando o ferro, tá, agora aqui eu estou falando ferro puro, ferro química 100% puro. Quando esse ferro ele está puro e líquido, ele não tem nenhum tipo de organização. Ele simplesmente é cada átomo para um lado. Mas, quando ele começa a se solidificar, ele vai criar cubos bem bonitinhos, quadradinhos muito bem feitos. Só que esses quadrados, eles não vão ter só 4 átomos, um em cada canto. Eles vão ter alguma coisa a mais dentro desse cubo. E essa alguma coisa a mais nós vamos definir como alfa, gama ou delta. Tá? Nós vamos ter variações do que vai dentro desse cubo. E é isso que a gente vai começar a olhar agora. Como que o átomo de ferro passa do estado líquido, tirando aquela desorganização toda, e se reorganizando na forma de cubos, tendo posições ou disposições diferentes em função da temperatura. Cada condição é um caso, tá? O mais importante para nós vai ser o alfa e o gama. O ferro delta é só para dizer que existe, tá? Não tem função para nós, não tem função comercial. Vamos pular essa conta. Aqui está uma primeira organização, onde eu tenho uma estrutura cúbica de ferro gama, que é a estrutura a alta temperatura. Nós vamos depois definir essas temperaturas. Primeiro eu gosto de apresentar as estruturas. Se vocês prestarem atenção, aqui tem um quadrado, correto? Se eu puxar ele para trás, eu formo um cubo. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos em cada canto desse quadrado. Se eu contar os de trás, vira 8. Mas o detalhe é que eu tenho alguma coisa a mais além desses 4 que estão aqui no canto. Eu tenho esse do meio, bem no meio, bem na face. Ou seja, esse ferro gama também é nomeado como uma estrutura cúbica de face centrada. Ele tem um átomo nessa face no meio, um átomo nessa face no meio, um átomo nessa face no meio, outra aqui que está lá no meio, outra aqui. O de trás não dá para ver agora aqui nessa situação, mas vamos puxar aqui para a forma de ver. Olha, átomos ocupam os 8 vértices, né? Então eu vou ter um cubo certinho, aqui ó, 4 em cima, 4 embaixo, fazendo certinho o cubo, mas eu tenho um para cada
face, uma de cima, uma de baixo, esquerda, direita, frente e trás. Por isso que ele é chamado de cúbica de face centrada. Na indústria a gente só chama isso de austenita, tá? É a estrutura austenítica para têmpera. E quem que determina a característica principal para eu poder fazer conta, para saber se vai dar para solubilizar alguma coisa ou não, é o que a gente chama parâmetro de rede A. É o tamanho dessa lateral, o tamanho do cubo. Se é um cubo, note bem que a altura é igual à profundidade igual à frente. Então, o A pode ser qualquer uma das dimensões desse cubo. A gente pode fazer uma continha aqui em cima, relativamente simples. Vou montar essa conta numa aula à parte, mas a dedução dela toda já está também num PDF lá no SIGA. Quem quiser acompanhar por conta, talvez consiga. Quem tiver dificuldade, eu vou preparar um segundo momento, uma segunda aula específica, só demonstrando como que a gente determina esse parâmetro de rede A e calcula os espaçamentos A e Z, que é o lateral do cubo, e o espaço entre os átomos, que eu também consigo calcular esse espaço de folga entre os átomos, tá? Aí aqui uma estrutura bem grande para facilitar quando eu tiver que fazer a explicação para vocês num segundo momento, tá? Isso aqui eu já tinha criado grande até para retocado para poder fazer durante a aula presencial. Infelizmente, não vai dar. Quando o ferro esfria, ele esfria mais um pouco, abaixo de 700 graus, naturalmente os átomos têm uma nova disposição. Eles trocam de posição, eles vão trocar de lugar, criando novamente um cubo, um na frente, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui tem um cubo. Se eu puxar ele para trás, 1, 2, 3, o 4 lá de trás não dá para ver. Mas agora vê que isso aqui não tem nada na frente, nada embaixo, apenas um átomo no meio. Vamos voltar lá para o outro, ó. Esses caras aqui que estavam aqui na frente, ó, do lado, coisa, o de cima, desapareceram. Agora eu só tenho bem no meio, a estrutura fica bem mais limpa. Esse daqui em que eu tenho um cubo, com um átomo no meio, eu vou chamar de ferro alfa. Ferro alfa, também conhecida como estrutura cúbica, porque é um cubo, agora de corpo centrado. O átomo está lá no meio, não está mais nas faces, tá? Então vamos comparar aqui. A explicação continua sendo exatamente a mesma. 8 átomos nos vértices e um lá no meio. O que determina a característica, isso vai variar entre ferro, cobre, alumínio e qualquer outro material que a gente venha estudar, é o parâmetro de rede A, que determina o tamanho do cubo. Se é um cubo, a altura, profundidade e largura é tudo igual, então o A pode ser qualquer um dos lados. E eu vou fazer uma atividade específica só para explicar como é que calcula isso. Não é o bicho, tá? É só uma jogadinha de trigonometria e um pouquinho de trabalhinho algébrico. Aí agora é a parte que eu vou ter que mostrar para vocês. Mas a gente pode determinar o que aqui nessa conta? A gente consegue determinar não só, como está mostrado aqui, o tamanho A, mas o tamanho Z. O A significa entre os centros de cada átomo de ferro. Mas o mais importante do que eu saber o A é eu saber o tamanho do Z. Por que eu tenho que saber o Z? Porque o átomo de carbono, quando combinado ao ferro para fazer aço, para fazer ferro fundido, ele vai se posicionar onde? Aqui, ó. Nesse buraquinho que a gente vai chamar de Z, de interstício. O Z é que vai alojar o carbono aqui dentro, ele vai guardar o carbono aqui dentro. Se eu fizer todas as contas necessárias, eu determino que o tamanho disso daqui é A raiz de 2. E aí eu determino que A igual a 3,6. E o tamanho do interstício é igual a 1,1. Mas aí agora vem uma conta que eu não sei explicar. Pô, se o tamanho do Z aqui é 1,1,
como é que eu vou botar um tamanho de 1,5 lá dentro? Entra. Quem já arrumou o armário na correria sabe do que eu estou falando. Vai entrar e tu vai enfiar o pé e tu vai caber lá dentro. Consequência de eu colocar um átomo de carbono de 1,5 angstrom. Angstrom é uma medida da física para átomos, tá? Num espaço que tem 1,1. Na hora que eu coloco o carbono aqui dentro, esses átomos, serão deslocados, serão deformados. O que antes era um cubo perfeito na teoria, com a presença do carbono, ele vai ser deformado, gerando tensões, gerando várias características que eu quero. Eu quero que gere essas tensões, que gere essa deformação, colocando um átomo maior do que precisa aqui dentro. A mesma coisa eu posso repetir para o ferro alfa. Tá? Eu consigo calcular todas as contas aqui de novo, determinar o tamanho de A. Já vou mostrar lá em outro vídeo. E na hora que eu determino esse tamanho de A, eu digo que ele tem 2,9 angstrom. E eu determino que o tamanho de Z tem 0,4. Pô, piorei mais ainda a minha conta, agora piorei de vez. Por quê? Se esse espacinho aqui agora, que eu estou dizendo que eu vou colocar o carbono, tem 0,4 de tamanho, como que eu vou conseguir enfiar um negócio de 1,5 lá dentro? Eu vou enfiar e está acabado. Só que o estrago que ele vai fazer aqui nessa posição, a deformação, é tão maior, que ele vai inviabilizar os outros interstícios, os outros espaços de Z. Moral da história. No ferro alfa, ou ferrita, como é chamado na indústria, eu consigo colocar muito pouco carbono. No ferro gama ou austenita, chamado na indústria, eu consigo colocar muito mais carbono. E nessa jogada de trocar as estruturas entre ferro alfa e ferro gama, que eu vou conseguir alterar a solubilidade do carbono no ferro, para gerar aço, gerar ferro fundido, aço inox, o que eu quiser, e trabalhar com várias propriedades de têmpera, cimentação e outras coisas que nós vamos ver para frente. Ou seja, resumo, dependendo da estrutura, entra mais ou menos carbono. Tá? Essa daqui é uma parte que eu também vou apresentar exclusivamente, detalhadamente lá no arquivo que eu vou gravar parte só para as contas, tá? Explicando com mais detalhe. E aqui está o resumo da nossa história. Se eu pegar o ferro, cúbica de corpo centrado, tá? É aquele que tem só uma bolinha no meio, que a gente também chama de ferro alfa. Na indústria, eles chamam de ferrita. Ele tem um A de 2,9, a lateral do cubo, e um Z de 0,4. Lembra que o átomo de carbono vale 1,5. Não cabe, e é bom porque ele estraga, ele deforma? Não, ele dá propriedades diferentes. Essa diferença, se eu souber usar para mim, ela é uma qualidade. Então, eu coloco um átomo de 1,5 no lugar de 0,4 para deformar. Detalhe, o ferro alfa só aguenta quanto? 0,022% de carbono. Depois disso, ele não aguenta mais, e o que eu botar a mais de carbono, ele vai gerar uma segunda estrutura, que a gente vai nomear de cementita, carbeto de ferro, o Fe3C. Já comentei em algumas situações com vocês, mas nós vamos estudar isso um pouco mais detalhado para frente. Parte de contas, né? Eu vou ter 2 átomos por cubo. A coordenação significa quantos átomos ele toca, e isso vai influenciar diretamente na plasticidade dele, na deformação. E empacotamento também é da conta, e ele diz o quanto que é o aproveitamento do meu cubo. Quanto desse cubo está sendo ocupado? 68%. Eu vou demonstrar tudo isso nas contas. Invertendo agora a conta aqui para a austenita, nome industrial, né? Mais vou falar austenita do que os outros, tá? Austenita e ferrita.
O A já é bem maior, o Z já é bem maior, o estrago com o carbono vai ser menor. Deste modo, percebam que se antes eu tinha um percentual de carbono limite de 0,022, ele subiu para 2,14. Ele fez mais ou menos vezes 100 a possibilidade de carbono ali dentro, antes de extrapolar esse limite, gerando uma segunda estrutura. Qual que seria essa segunda estrutura? A gente chama ela de cementita, carbeto de ferro ou Fe3C. Nós vamos dar uma olhadinha nela mais para frente. Se eu fizer uma conta, eu consigo chegar que eu tenho 4 átomos dentro daquela célula unitária, aquele modelinho que eu apresentei antes. Cada átomo toca 12. E empacotamento, ou seja, a ocupação do cubo é de 74%. Tudo isso eu vou mostrar detalhadamente na conta. Para ter noção mais detalhada, se eu for pegar o ferro alfa, cada átomo de carbono que eu colocar dentro de cada um daquele Z daquele interstício, ele vai ter um estrago tão grande, mas tão grande, que ele vai distorcer aproximadamente 977 átomos da rede cristalina do ferro alfa. Ou seja, é um cubo de 10 por 10 por 10 de lado. Tá? Ele faz um estrago muito grande e esse estrago se propaga para muito longe. Se eu fizer no ferro gama, esse estrago é muito menor. Ele vai, um átomo de carbono, estragar mais ou menos, ou distorcer, ou deslocar 10 átomos de ferro. Com isso, o cubo de 2 por 2 por 2 é bem menor, bem pequeno. Então, o estrago é muito menor, eu consigo aceitar muito mais carbono lá dentro. Com isso aqui, eu consigo mostrar bem claramente o tamanho do estrago, né? Um estraga quase 1000, o outro estraga quase 10. Isso por quê? Porque o tamanho do interstício, o interstício é Z, na ferrita é muito menor do que na austenita. Se é menor, cabe menos carbono. Com isso, se cabe menos carbono, o estrago, a deformação dentro da rede cristalina é muito maior. Beleza? Vamos para a próxima. Para pensar por que peça trinca, por que às vezes tem deformações no aço, é muito importante para o pessoal que trabalha na indústria. Tá? Essa aqui foi uma folha que eu botei especificamente pensando no pessoal da indústria, mas é bom comentar com vocês. Normalmente, qualquer metal, quando vai aquecendo, ele vai aumentando o tamanho. Onde que eu estou vendo o aquecer? A temperatura lá embaixo. E onde que eu estou vendo o tamanho? Estou vendo aqui, ó, o tamanho daquele ar que a gente calculou. Ou eu vou mostrar depois, né, que eu apresentei já. Então eu vou aquecendo o ferro alfa, ferrita, que tem uma estrutura cúbica de corpo centrado, eu vou aquecendo ele e ele vai aumentando de tamanho. Vou aquecendo, ele vai aumentando de tamanho, chegando até próximo de 2,9 de tamanho. Beleza. De repente, ao chegar numa determinada temperatura, que é a transformação de ferro alfa, ferrita, cúbica de corpo centrado, para ferro gama, austenita, cúbica de face centrada, ele nessa troca, ele varia drasticamente o tamanho de A. Agora aqui para o gama. Ele vai variar drasticamente. Como que ele vai variar? Ele vai pular de aproximadamente 2,9 para, leitura do ferro gama na direita, 3,64. Ou seja, ele vai aumentar muito de tamanho. Mas quando eu estou esquentando, não tem problema. Ele vai esquentar, vai dilatar, e esse aço está relativamente mole. Nós estamos falando de algo em torno de 800 graus, esse ferro, aço, o que for. O problema é o contrário. Estou bem quente aqui, estou a mais de 1000 graus. Vou esfriando, ele vai encolhendo. Maravilha. Está numa reta praticamente, numa boa. O problema é quando chega aqui. No momento em que ele chegou na temperatura em que vai trocar, é a temperatura que realiza essa troca. Ou seja, uma das coisas que realiza essa troca é a temperatura. Composição química também faz isso.
mas eu estou esfriando a peça e chega nesse momento aqui e ele vai trocar de tamanho, trocar de estrutura. Trocar quanto? De 3,64 para 2,9. Se antes ele estava tendo uma redução suave, contínua, de repente, do nada, por causa de 1, 2 graus de diferença, ele vai ter uma redução de 20% no tamanho. E essa redução, se ela for muito rápida, muito ignorante, não for controlada, é onde a gente vai ter vários problemas na peça. Seja ele empenar ou trincar uma peça. Essa mudança de fase aqui, esse pulo de austenita para ferrita, é muito perigoso. Tá? Já trabalhei em indústria em que a gente, com peça grande, escutava a peça trincar. Realmente dava para escutar a trinca acontecendo. Muito perigoso. Quando a gente estiver fazendo alguma atividade que tiver que baixar a temperatura, essa transição aqui tem que ser muito bem pensada, senão pode dar problema. O mais comum é empenar, é entortar. O crítico é quebrar e sair dali com 2 peças. Agora aqui só para mostrar, né, é bom mostrar alguma coisa além do ferro, tá? Cada metal, aqui tem vários metais apresentados, apresenta uma organização, uma estrutura cristalina específica. O alumínio, ele é só cúbica de face centrada. Tá? Normalmente o alumínio vai se apresentar na forma de cúbica de face centrada e vai ter um tamanho de raio 1,4. Se olhar para o ferro, 1,24. O alumínio é maior. Então, olha, não pega muito bem alumínio com ferro. A diferença de tamanho é muito grande. Pô, e também o alumínio é cúbica de face centrada e o ferro, a temperatura ambiente normal, é cúbica de corpo centrado. Não vai pegar muito bem também. Ou seja, eu preciso combinar estrutura cristalina e raio atômico para poder ter uma leve semelhança e com essa leve semelhança eu conseguir fazer uma mistura. Mas então onde é que eu vou achar uma leve semelhança? Vamos olhar, o principal elemento de liga do ferro, que é o cromo. Cromo, cúbica de corpo centrada, cúbica de corpo centrado. 1,249, 1,241. Opa, está bem mais parecido. Está bem mais parecido. O cromo é um cara que liga, que se combina muito fácil. Vamos olhar um outro aqui para mostrar que não é a lógica. O níquel é um outro elemento muito comum. Níquel, cúbica de face centrada. Não bate com o ferro na cúbica de corpo centrado, mas o tamanho é parecido. Então permite uma certa solubilidade, uma certa mistura entre eles. Se a gente for tentar fazer misturas, isso aqui é um bom ponto de partida, de pensar em mistura. Seja pela semelhança entre os tamanhos ou pelas estruturas. Tem certeza? Vou me perguntar aqui. O que é esse HCP do cádmio? HCP, a estrutura hexagonal compacta, é uma bem mais complicada, ela envolve muito mais átomos e como essa disciplina envolve, basicamente, ela é focada em ferro, metalurgia, eu nem vou entrar na conta do HCP, tá? O hexagonal compacto. Apesar de qualquer livro do tema, o Chiaverini, o Callister, coisa assim, já entra e já mostra lá quem que é esse HCP. Ele é muito comum, é usado por causa do titânio. Esse titânio também é HCP. Ele é um carinha bem complicado de trabalhar para fazer a parte industrial, mas por titânio ter umas propriedades muito específicas, ele é muito explorado, né? Ele tem uma qualidade boa, mas o HCP complica a nossa atividade. Vamos para a próxima. E aí agora, só para constar aqui, eu vou mostrar até o HCP. Todos os sistemas possíveis dentro da metalurgia. Tá? Se alguém tiver mais um para apresentar e mostrar aqui, vai ganhar um nome aqui dentro dessa tabela. Tá? Vai ganhar um nome na história da metalurgia. Se a gente chamar cada estrutura cristalina de um nome simples, também são sistema cristalino de Bravas. Bravaz é francês, eu não falo muito bem francês. Básico do básico. O mais simples de a gente organizar um sistema é fazer um cubo. Se eu pegar esse cubo e botar um átomo no meio, eu vou ter um sistema cúbico de corpo centrado. Se eu pegar esse cubo e botar um átomo em cada face, eu tenho cúbica de face centrada.
Cúbica de face centrada, a gente chama de austenita ou ferro gama. Cúbica de corpo centrado, a gente chama de ferrita ou ferro alfa. Mas eu não posso focar só nesses três. Existem situações em que esse cubo vai ter suas dimensões deformadas, seja no ângulo, ele vai ter uma queda, vai ter um ângulo diferente em algum lado, ele pode ter os lados de tamanhos diferentes, a gente chama de monoclínico se ele tiver ângulo. Se eu só tiver um lado diferente, vejam que é A de frente, A de profundidade e C de lado, a gente chama de tetragonal. Vou apresentá-los todos aqui só para constar que existe. O ortorrômbico. O ortorrômbico, ele ainda não tem ângulo, mas tem A, B e C. Os três lados são diferentes, podendo variar, inclusive se tem um no meio, se tem um na face e suas variações de quem que vai no meio. O triclínico é aquele cara que complica toda a minha vida. Eu vou ter os três lados diferentes e os três ângulos diferentes aqui dentro. Tem o outro também complicado, romboédrico, em que eu vou ter os lados iguais e os ângulos iguais, mas em todos os lados. E o hexagonal compacto aqui, em que eu vou ter 6 átomos na base com um no meio. Normalmente se posicionam mais 3 aqui nessa posição, entre o sanduíche dos dois. Esse aqui é o hexagonal simples, o compacto vai ter mais 3 aqui no meio. Tá? Só para constar que existe, está apresentado os sistemas cristalinos de Bravais. E o legal é que esses sistemas podem e variam de acordo com temperatura, composição química, com N situações. Um bem comum, tá? É o que a gente chama de alotropia, ou variação de forma. O poliformismo, também variação de forma, várias formas. É entre o diamante e o grafite. O grafite do lápis apresenta essa estrutura hexagonal aqui, organizado na forma de placas, e essas placas não se juntam muito bem. Uma placa só é muito resistente, mas a união entre duas, entre três placas é muito precária. Desse modo, o grafite é fraco e até deslizante entre si, por isso que a gente usa grafite como lubrificante. Usa lubrificante na fechadura, vidro do carro, lá o maquinário do vidro do carro, tem graxa grafitada para corrente. O grafite é um ótimo lubrificante para uma montoeira de coisa. Mas se eu pegar esse mesmo grafite, que eu sei que é carbono puro, meter pressão e temperatura em condições muito controladas, eu posso gerar diamante. É o sonho de todo mundo, né? Mas não é fácil, é bem difícil fazer isso, tá? O diamante não fica legal. Pô, mas é também carbono puro. Então, dependendo da temperatura, eu posso ter grafite ou diamante na mão. Posso ter carbono ou carbono. Agora, o que vai definir se eu tenho diamante ou se eu tenho grafite é a quantidade de dinheiro que eu tenho, né? Mas muito cuidado. Se sair de grafite para diamante, precisa de condições muito específicas, temperatura, pressão, um monte de coisa. Para sair de diamante para grafite é muito fácil. Basta dar uma bela de uma esquentada, tá? Cuidado, caiu no fogo, você perdeu seu anel de diamante que virou um anel de grafite e que de valor não vale nada, né? Vamos pensar agora realmente nas transformações para depois a gente pensar em defeitos. Vamos pensar metal fundido. Estou falando apenas de ferro puro. Ferro, química 100% puro, e ele vai estar no estado líquido, fundido. No estado líquido, esse ferro 100% puro, ele não tem organização nenhuma. Os átomos de ferro estão soltos, livres, leves, soltos. Podem ir e voltar para onde quiser. Mas, se eu pegar esse metal e começar a esfriar até 1539 graus, esse metal vai começar a solidificar a partir de 1539. Então tá aqui, estou líquido. Ele começou a esfriar, tocou na linha de 1539
ele vai ter uma transformação em que ele vai transformar de líquido para sólido. Aqui existe um certo tempo, porque o calor sensível, eu tenho que transformar calor latente, ou seja, é a energia que eu vou ter que transformar para transformar um líquido em sólido. Transformei o líquido em sólido, eu vou gerar ferro delta. Pô, esse cara aqui está em aproximadamente até 1400 graus, de 1500 a 1400. É uma faixa muito pequena esse ferro delta, cúbica de corpo centrado. Não tem nem nome, não tem função industrial, vamos pular desse cara aqui, eu só vou dizer que existe. Está estável, ele existe entre essas duas temperaturas. Ferro delta esfriou, novamente. Calor sensível. Calor sensível é aquele que a gente coloca no material e ele abaixa ou aumenta a temperatura. Se eu esfriar ele, ele realmente esfria. Se eu jogar calor nele, ele realmente esquenta. Até o momento da transformação. No momento da transformação de ferro delta para ferro gama, para austenita, esse calor que eu estou tirando, que eu estou esfriando, vai ser apenas para garantir a transformação, a reorganização dos átomos, até ele reorganizou tudo. Fez tudo, agora sim, conforme eu vou esfriando, ele vai trocando de temperatura, calor sensível. Ele sente a troca de calor e troca a sua temperatura. Esse calor nesse patamar aqui é calor de transformação, transformar uma estrutura para outra. Vou esfriando, até chegar num outro patamar. Nesse ponto, calor latente de novo. Calor latente, calor latente, calor latente. Sair do calor sensível, que é aquele que faz mudar a temperatura, para o calor latente, que é aquele que faz mudar a estrutura do material. Aí agora eu vou esfriar? Não, ele não vai sentir essa temperatura, ele não vai trocar de temperatura. Essa retirada de temperatura vai provocar a mudança dessa estrutura, da austenita, ferro gama, cúbica de face centrada, tá aqui, para ferro alfa, cúbica de corpo centrado, ferrita. Tem uma diferença aqui nessa beta, porque alguns livros mencionam isso como beta. Vou trocar nisso aqui, tá? Não considere, aqui é alfa. Então, estou esfriando, ferro gama. Estou esfriando, ferro gama. Cheguei aqui. Aqui eu começo a transformar ferro gama em ferro alfa, ferrita. E aí ele vai trabalhando. Calor latente, vai transformando, até o momento que ele esfria de novo. Aí agora aqui, conforme eu vou tirando temperatura, tirando energia, ele só vai esfriar. E existe, sempre me pergunta, mas por que tem esse espaço aqui? Existe o que a gente chama de líquido superrefrigerado ou instável, metastável. Se eu esfriar muito, mas muito rápido, pode acontecer de eu ter metal, ferro líquido a temperaturas inferiores, a 1000 graus, a 900 graus. Mas isso são situações muito ignorantes, muito excepcionais, tá? A troca de temperatura tem que ser absurdamente forte para eu poder ter um metal super refrigerado. Então, nem conta com isso aqui, tá? É só para dizer que existe. Agora, o legal, que isso vai contradizer muita coisa que vocês pensam, é que os átomos, até agora, a gente estava falando no mundo perfeito, imaginário dos unicórnios. No mundo dos unicórnios, os cubos são perfeitos, tem um átomo em cada ponta, em cada posição, mas no mundo real não é assim, tá? No mundo real, as coisas começam a solidificar não na forma de cubos, mas na forma de um átomo que catou 2 átomos, que catou 4 átomos, um outro aqui catou um X, esse aqui fez uma cruzinha. Ele começa a fazer vários e vários pontos de solidificação. Ele começa a crescer vários e vários pontos ao mesmo tempo. Normalmente, esses pontos vão onde é mais frio. E onde que é mais frio, ele começa da parede da peça para o interior da peça. Então, ele começa a criar pontos colados no copo que eu joguei esse metal líquido, no recipiente que eu joguei esse metal líquido.
E esses pontos vão crescendo, juntando mais átomos a eles, fazendo os cubos. Juntando mais átomos e fazendo mais cubos, crescendo aqueles primeiros que eu comecei. Só que chega um momento em que eles crescem, mas não se combinam. Eles têm essa falha, essa falta de encaixe. E é assim que eles vão ficar e acabou. Eu vou ter isso que vai ser aqui a falha, que está aqui, que nós vamos chamar de contorno de grão. Não há união final. A gente vai ter um contorno entre os pedaços. Voltando. Conforme ele vai esfriando, normalmente a parte mais fria do copo é o próprio copo. Eu jogo o metal líquido lá dentro do molde, do copo. A partir da parede ele começa a criar vários pontinhos de átomos que vão começar a solidificar. E aí eles começando a se solidificar em vários pontinhos, esses pontinhos vão crescendo, agregando novos átomos. E agregando mais átomos. Só que cada um está solto, girando ali dentro de um líquido. E eles não conseguem se combinar. Se eles não conseguem se combinar, vai ter uma falha, um defeito nessa falta de concordância aqui, essa falta de orientação, de organização aqui, bem nesse contorno, que a gente chama de contorno de grão. Não há união final. Isso é o mais comum, tá? Um metal sem contorno de grão é um metal altamente trabalhado. 99,999% das vezes vocês vão ver metais com contorno de grão. Não ter contorno de grão é algo extremamente raro, extremamente, tá? Eu nunca vi na minha mão um metal sem contorno de grão. Já vi em livro, para exemplo, mas na mão assim sem contorno, nunca. Aí aqui é uma foto de verdade de um aço, onde dá para ver claramente que ele teve várias frentes de solidificação e dá para ver os contornos de vários e vários grãos. Aqui um aço para fins elétricos, né, que dá para ver ali até o tamanho, para a gente estimar. Se isso aqui é 100 micra, lembra que um cabelo tem mais ou menos 100 micrômetros. Um fio de cabelo deve ser mais ou menos o tamanho disso aqui, ó, a grossura de um fio de cabelo. Então, vários tipos de átomos com vários tipos de contorno de grau. Aqui outro para aço 1010, tá? Mostrando ali vários contornos de grão e um pouquinho de sujeira também, inclusão não metálica, provavelmente escória. Isso, para variar um pouco, não é só para ferro, também vale para chumbo. E dá para ver aqui claramente, eu gosto dessa foto porque a gente vê claramente que ele começou a solidificar da parede, do recipiente onde eu joguei o chumbo líquido. E isso aqui foi solidificando para o meio, ele foi puxando de fora para dentro. Fora para dentro, formando uma linha. Dá para ver que existe uma direção dentro dessa peça dos grãos, né? Verificando exatamente os contornos, a gente consegue ver que há uma linha da borda de fora para dentro. Isso para chumbo, isso vale para qualquer metal também. Um aço muito estudado para fins acadêmicos, que é o eutetóide, aqui também a gente está mostrando. Eutetóide é uma composição, tá? Aí aqui mostrando exatamente onde ficam os contornos. O ataque nital significa que foi feito um tratamento químico de ácido à base de nital para poder mostrar certinho. E o legal é que esse contorno de grão, ele me leva toda a história do material. Toda a peça vai estar escrita no contorno de grão. Se, por exemplo, esse contorno de grão ele era redondinho dessa forma, e eu pegar ele e passar numa laminadora, a laminadora vai esticar a chapa, correto? Se eu passar 2 rolos aqui em cima dessa chapa, essa chapa vai sair esticada. E se eu olhar também o contorno de grão, essa peça eu peguei de um artigo, é antes e depois. Isso aqui são fotos reais. O grão, que antes era mais ou menos, podemos assumir que isso aqui era quase redondo, claramente ficou esticado, ficou alinhado. Por quê? Porque ele passou numa laminação. Então, o contorno de grão, ele também me ajuda a explicar o que aconteceu com a peça. Eu consigo tirar toda a história dela só por olhar esse contorno.
Defeito. Se o contorno de grão também é um defeito da rede cristalina, nós podemos ter um outro defeito, que se no mundo dos unicórnios todo mundo está quadradinho, perfeito, empilhado, um em cima do outro, um do lado do outro, fazendo aqueles cubos, no mundo real não dá. Vai ter uma vacância, que a gente chama. Aqui está em inglês vacância, mas é vacância em português. E ele vai, por um motivo aleatório, faltar um átomo aqui. Alguém que devia estar aqui não está. Então, vários pontos da rede cristalina podem não estar ocupados. Pode faltar um átomo aqui, como faltou aqui nesse exemplo teórico, daqui a pouco eu mostro um real. E eles são extremamente dependentes da temperatura. Quanto mais agitação, quanto mais temperatura, mais fácil de ocorrer esse tipo de defeito. E só para ter noção, aqui um dado de quando está a 700 graus, a cada 100 mil átomos, um errou. Mas se eu posso ter um átomo faltando, por que não? Para onde que ele foi parar? Por que ele não pode parar no lugar que ele não deveria? Entre outros átomos de ferro, ocupando um espaço de interstício. Um vazio, tá? Não gerou diretamente, tá? Não é tira um daqui e bota um para lá, mas se eu posso ter um vazio, uma vacância, alguém que deveria estar aqui, da mesma forma eu posso gerar um outro tipo exatamente inverso. Alguém aparecer um átomo de ferro na posição que não deveria, onde eu não queria, que a gente chama de self, né? Intersticial, que ele vai aparecer aqui na posição de interstício, que teoricamente deveria ser ocupada pelo carbono. E lembrando que esse espaço é bem pequenininho. Se o carbono já estragava, quando isso daqui acontece, o estrago é fenomenal. Então agora lembrando, 2 tipos de defeito já típicos de ocorrer, tá? Saímos do mundo dos unicórnios, dos quadradinhos, dos cubos e estamos para o mundo real. Já tem um contorno de grão, já tem um vazio e já tem um alto intersticial. Vamos para mais aqui. Só para mostrar, isso daqui é uma foto real, tirada por microscopia eletrônica de tunelamento, tá? O microscópio mais poderoso que dá para ter, em que eles estavam analisando uma placa de silício e vendo cada ponto branco, cada centro desses pontos brancos é um átomo de silício posicionado. E eles conseguiram perceber que aqui faltou um átomo de silício. Ou seja, existe um vazio na organização atômica aqui, gerando uma pequena deformação nas laterais. Vê que esse daqui está um pouquinho para lá, esse aqui puxou um pouquinho para baixo. Alguma coisa aqui não está no esquadro que deveria ser. Tá? Então é uma escala muito, muito pequena, mas mostrando que é real, tem um átomo de silício aqui. Ou melhor, deveria ter um átomo de silício aqui, né? Ele foi retirado intencionalmente. Um outro tipo de defeito extremamente comum, tá? São os defeitos lineares, mais conhecido como discordância. Discordância significa alguma coisa que não concorda, que não está no mesmo alinhamento. Onde que acontece isso? Em qualquer aço, em qualquer metal é extremamente comum, e eu ainda posso gerar discordâncias ou defeitos lineares mediante deformação mecânica, principalmente a frio. Como é que a gente traduz isso? Bate na peça, deformar a peça, dobrar a peça, marreta, forja, o que tu quiser. Deformação mecânica na peça acontece mediante gerar discordâncias e fazer essas discordâncias correr. Mais na frente a gente vai ver um pouquinho. Então, eu tenho uma linha de átomos, 2, 3, e aqui na quarta aconteceu alguma coisa. Cadê o cara daqui de baixo? Não existe. Então, há uma discordância entre a linha de cima e a linha de baixo. A presença desse defeito gera um sistema também de deformações aqui, que gera uma sequência de características também no metal. Eles podem ser naturais durante a solidificação ou podem ser induzidos. Como que a gente induz? Trabalho mecânico, como eu já falei.
E é a partir da presença de discordâncias e principalmente da movimentação dessas discordâncias que a gente faz a deformação do metal. Imagina como se fosse uma lagarta aqui movimentando. Se eu pegar a peça, a parte de cima empurrar para a direita, a parte de baixo empurrar para a esquerda, a tendência é que esse átomo aqui quebre a ligação e pule para cá. E isso vai acontecendo átomo por átomo. E a discordância que estava bem na esquerda vai quebrando ligações e fazendo novas e vai se deslocar para a direita. Por quê? Porque eu vou quebrar algumas ligações e fazer uma nova entre a de baixo e a de cima, gerando uma discordância aqui. Essa discordância, quando chega na borda, abre um degrauzinho. Esse degrauzinho, se tu multiplicar ele vezes 1 bilhão, nós vamos ter feito uma dobra por inteira na peça. Ou seja, qualquer dobra na ponta de uma peça é uma sequência de degraus no átomo de ferro. Se eu fiz essa dobra depois que o metal está sólido, o que eu fiz foi deslocar uma sequência de discordâncias para a borda para fazer uma sequência de degraus. Aí aqui está mostrando de novo, né? O cara está empurrando, ele está abrindo um degrau. Aqui nessa parte tem uma sequência de vídeos que eu vou botar na descrição do vídeo, tá? Também, para a gente pegar a parte, tá? Um deslocamento de discordância mostrando os mecanismos. Peço desculpa, esse vídeo está em inglês, eu ainda não sei operar e traduzir isso. Eu vou tentar fazer o meu máximo, mas não prometo colocar eles ainda em português agora. Vou tentar dublar eles, não sei como que eu vou fazer. Outra coisa, e aí agora é quando a gente está trabalhando, é quando a gente quer fazer misturas. Misturas muito bem organizadas, muito bem misturadas. Então a gente tem uma solução sólida. Qual é a diferença de uma solução sólida? Vamos pensar lá no... Tá frio aí, o pessoal faz seu café, né? E tem aquelas pessoas que tomam açúcar com café. Não tomam café com açúcar. Quando eu estou tomando meu café com açúcar, tá? Já deixo aqui registrado, eu odeio café. Quando alguém está tomando seu café com açúcar, a pessoa bota uma colher de açúcar, mexe, o café se dissolve. Mas tem aqueles que, em vez de botar, botam um balde de açúcar dentro do copo, dentro da xícara, e esse açúcar não se dissolve, ele fica aquele mingau, aquela papa no fundo. Neste momento, eu estou tendo, quando eu boto muita coisa, uma liga não homogênea. Não deu solução. Eu tive precipitado. Aquele açúcar que caiu no fundo precipitou. Mas quando eu boto só um pouquinho, na medida certa, aquele açúcar dentro do café misturou muito bem, mistura completamente e se dissolve ali no estado líquido. Para nós, podemos usar essa mesma explicação para o estado sólido, onde eu vou misturar 2, 3, 4, 5, 10 elementos, tá? 10 metais e outras coisas, depende muito da liga, para gerar uma liga homogênea, uma solução sólida, uma liga homogênea, tudo muito bem misturado, sem eu conseguir dizer, ó, aqui está um pedaço, aqui está outro. Eu não consigo separar os caras. Deste modo, elas estão misturadas completamente no sólido. E quando eu olhar num microscópio poderoso, o que eu vou ver? Eu vou ver que, por exemplo, eu posso ter trocado nessa mistura, se eu botei cromo, um átomo de cromo no lugar de átomo de ferro. Eu poderia também trocar um de ferro por um de níquel. Acontece essa troca. Eu poderia colocar alguma coisa nos espacinhos, tá? Botar um carbono, botar um nitrogênio, gerando uma mistura muito bem organizada, sem necessariamente haver a separação quando a gente passa da conta. A separação como acontece no exemplo do café cheio de açúcar. Então eu posso ter uma solução sólida, homogênea, muito bem misturada, de 2, 3, 4, 5 componentes, tá? Isso é bem comum de acontecer, isso é o que a gente faz na prática. E como
que a gente nomeia isso? Eu posso ter uma solução sólida de substituição, em que eu vou pegar um átomo de ferro e botar um átomo de outra coisa, normalmente semelhante. Lembra daquela primeira tabela lá que eu falei de vários tipos de elementos, de ferro, alumínio, níquel, cromo? Eu vou lá naquela tabela, olho alguém parecido em estrutura e em tamanho, e eu posso tentar substituir um átomo de ferro por outro, fazer uma liga substitucional. Tem que ser parecido. Dificilmente vai dar certo se não for tamanho e estrutura parecida. Átomo de substituição. Mas outra forma de fazer uma solução, eu posso colocar alguém no meio, tá? Ou solução sólida intersticial. Colocar alguém no meio, entre os 4 átomos de ferro aqui. Só que como esse espaço é pequeno, eu preciso de alguém pequeno. O átomo de carbono cabe ali. Já falamos que o espaço aqui é menor do que o átomo de carbono, mas ele consegue entrar deformando um pouco a lateral. Outro normal de usar aqui é nitrogênio. Na prática, na essência, o que acontece é tudo junto e misturado. Tá? Eu vou ter os átomos de ferro, aqui os branquinhos transparentes, misturado com átomo de cromo e níquel, todo mundo misturado, e mais o carbono no meio dos interstícios, e veja que agora aqui não há mais contato. Ele entrou o carbono, deformou as estruturas, deixando um espaço maior aqui. Na prática é isso que acontece. Todo mundo junto e misturado, deixando as coisas maiores ou menores. E isso é uma liga de aço inox, por exemplo. Ferro, cromo, níquel é uma liga de aço inox que provavelmente aí vocês devem ter em casa. Quem usa aparelho, o aparelho de dente é uma liga de ferro, cromo, níquel. É bem comum, não tem nada demais. E o legal é que eu posso ter uma movimentação desses átomos, tá? Quando eu faço essas ligas, eu posso trocar inclusive os átomos de posição. Podem ocorrer situações em que um lado, seja principalmente na hora de metal fundido, ficar com uma composição um pouco diferente da outra, porque esfriou mais rápido, mais devagar, por causa de alguma coisa de formato da peça. E eu posso aproveitar toda essa parte de defeitos que eu já sabia, que eu tenho lá dentro, com a parte de temperatura, mudança de estrutura cristalina, e fazer os átomos se movimentarem lá dentro. Eu posso fazer, organizar e deixar a liga mais homogênea ainda, mais igual em todos os pedaços. Se for um átomo de solução sólida intersticial, esse átomo de carbono ele consegue caminhar por entre os interstícios, ele consegue abrindo caminho. Se for um átomo de solução sólida substituição, ele precisa ter uma vacância, um buraco para ocupar o espaço. Na hora que esse átomo pula para a direita, ele deixou um buraco na esquerda, né? Se eu fizer toda uma jogada de movimentação, se eu jogar todo esse carinha, toda essa minhoca para a esquerda, ele vai abrir um espaço onde ele pode movimentar de novo. E assim ele vai apresentando sua movimentação. Novamente o vídeo, eu vou botar, pena que ele está em inglês, então eu vou ter que traduzir ele ainda, mas eu vou botar na descrição. Aqui é mais uma explicação novamente da mesma coisa, né? Se for de solução de substituição, ele precisa pular pelos buracos. Se for de interstício, ele vai caminhando entre os átomos. Eu só gosto dessa foto que ela está mais bonitinha, que alguns acham mais fácil de entender. Fugindo um pouco do ferro-carbono apenas, esse sistema de solubilização de átomos vale para vários elementos, tá? Um muito comum, que gosta muito um do outro, é o cobre e o níquel. Eles se amam. Teoricamente, se eu pegar uma barra de cobre puro e uma de níquel puro e deixá-las encostadas, imagina o mais perfeito possível, átomo contra átomo, quando está aqui. Hoje eu vou fazer uma medida química, aqui é 100% cobre, aqui é 100% níquel. Se eu der tempo e temperatura, der meses para isso acontecer, como o cobre e o níquel gostam muito de se misturar, o cobre vai pular para o lado do níquel, como o níquel vai pular para o lado do cobre. E se eu fizer uma nova composição química, eu vou ver que de repente o cobre e o níquel, um ultrapassa o limite do outro. Isso é extremamente comum. Tá? Então não é só ferro,
ligas de cobre-níquel, ligas de alumínio, cobre, ferro-cromo, vai acontecer a difusão, a movimentação atômica. Isso daqui é lento, claro. Vamos pensar isso em anos e anos, muita pressão, condições muito específicas. Mas até no estado sólido eu posso soldar, unir as duas peças, tá? Não pensem nisso só no ferro e não pensa que unir peças obrigatoriamente tem que fundir elas. Pode ser no sólido, mas demora muito se for a sólido. Resumidamente, a parte de solubilidade, né? Já só fazendo um resumo da história, né? Mais fácil inserir átomos de liga pequeno no interstício, né? Não tem como a gente enfiar um átomo de cromo no interstício porque ele é muito grande. Mesmo no ferro gama, os maiores espaços ainda é muito pequeno para os outros átomos são muito grandes, tá? Eles não vão conseguir caber ali dentro, vão fazer grande estrago. Olhando aquela tabela azul lá do começo, lá da frente, se a gente tiver uma diferença de tamanho de 15% ou menos, até pode pensar em trocar. Se for muito maior do que isso, vai dar muito problema. Quando se pensa em solubilidade, a solubilidade aumenta drasticamente, ela tem uma grande influência da temperatura. Se hoje, que deve estar aí uns 15 graus, eu quiser fazer aquela teoria do níquel-cobre, eu vou demorar 1000 anos para fazer. Se eu pegar essa temperatura, aumentar para 800, para 1000 graus, eu vou precisar de apenas horas, se não minutos para fazer. Ou seja, a temperatura aumenta muito a solubilidade junto. Por quê? Porque temperatura a gente pode traduzir como agitação entre os átomos. Se os átomos estão mais nervosos, é mais provável que eles mudem de posição. Se eles mudam de posição, eles podem trocar um átomo de níquel e cobre na posição, eles podem trocar um de ferro e de cromo e por aí vai. E da onde que vem a dilatação também? Porque eles aumentam o parâmetro de radiar com a temperatura. Eles ficam mais agitados, mais longe e com isso é mais fácil de pular entre as posições. Inserção de átomos muito grandes vão gerar grandes deformações, o que normalmente, se tu exagerar nessa conta, líquido até pode misturar. Na hora que eles vão solidificar, naturalmente pela diferença de densidade, diferença de tamanho, um boia, um vai para baixo. Eu já fiz essa experiência com ferro e alumínio. A gente pegou, misturou, bateu, fez o diabo. Misturado, tudo muito bem misturado. Na hora que nós botamos para solidificar, o ferro baixou, o alumínio subiu, separa na hora, não forma uma liga, tá? Então, por isso que solubilidade tem limite. Não é só botar temperatura, não é só fazer conta. Temos que ver também as relações de tamanho e tudo mais. Aqui, para finalizar a nossa conta dessa aula, estou mostrando uma peça que foi feita a solubilização no estado sólido. Isso aqui é uma engrenagem, tá? Pense que uma engrenagem, ela precisa ter o miolo mole, para não quebrar, mas as faces dos dentes aqui da engrenagem tem que ser muito duro para não gastar durante o uso, né? Ela vai ficar ali girando 10 anos, ela não pode gastar essa face do dente. E eu preciso deixar ela mais dura. O que eles fizeram aqui nessa situação? Sólida, depois de pronta, eles botaram nessa peça aqui, ó, uma linha de carbono, mais ou menos 1 milímetro. O nome desse processo é cementação. Depois da peça pronta, usinada, calibrada e feito um monte de dimensão, eles acrescentaram solubilidade sólida, caminhando o átomo de carbono para dentro da peça. E dá para ver aqui, ó, no corte. Provavelmente foi feito um ataque químico para fazer essa revelação, mas eu consigo ver exatamente até onde entrou o carbono. Solubilidade sólida. Beleza, pessoal? Essa é a primeira parte aí da aula que eu tinha preparado para vocês, tá? Espero que tenha sido útil. Se tiverem qualquer dúvida, eu sei que vai ter muita dúvida, me manda no e-mail, me manda no WhatsApp, me manda onde for necessário, tá?